Bom, pessoal, boa noite, então. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês por terem feito o convite da gente aceitar a reunião de vocês aqui na nossa casa, né? A iniciativa partiu de vocês, mas nós ficamos muito contentes com isso. A nossa casa, irmãos, ela foi construída, né, para receber os irmãos. E isso vem acontecendo desde quando ela foi construída mesmo, há mais de 20 anos atrás. E a gente gosta muito de receber os irmãos, mas gostamos em especial de receber os jovens, né? Então a Andréa tem recebido aqui o pessoal da Igreja Batista de Soril frequentemente, para churrasco, enfim, atividades. E a gente gosta, né, da casa cheia de jovens, conversando alto, dando risada, falando ao mesmo tempo, né? Isso traz a nós uma energia muito boa. Nós somos aqui 3 idosos e um cachorro e mais André habitando a casa, então é bom ter esse sangue novo, né? Aqui em casa, tá bom? Então, a casa está à disposição de vocês, né? Nós temos aqui recursos, graças a Deus, tem salão, piscina, churrasqueira, tem a parte superior lá também, espaçosa. Vocês podem se programar, vir para cá, quando quiserem, tá? Se demorarem muito, é chamar de novo, aí nós vamos cobrar, não é? Mas a casa está à disposição de vocês, tá bom? Bom, preparei eu vou chamar isso de uma pequena palestra, né? Um pouco diferente, assim, não é muito... Acho que vocês não estão acostumados a esse tipo de palavra minha, mas aproveitando o fato de vocês serem, né, jovens e querem saber muitas coisas, enfim, preparei uma palavra que tem o seguinte objetivo, né? A seguinte linha central. Todos nós temos uma fé comum. Nós temos uma fé baseada em princípios comuns. Os mesmos princípios de fé são os nossos todos aqui, né? Se for citá-los, mas enfim, a salvação em Cristo, a vida de santificação, de consagração, e vai por aí. São os mesmos princípios de todos nós. Mas eu entendo que cada pessoa ela tem uma percepção de Deus muito própria, muito pessoal. Sabe? Entender o que é Deus, perceber o que é Deus, se relacionar com Deus, tudo isso é feito de uma forma muito pessoal. Mesmo que os princípios são os mesmos, mas tem um quê de cada um. E eu gostaria assim, de compartilhar com vocês como é que eu trato essa questão, né? Desde jovem, né? A gente está sempre altos e baixos, dúvidas, enfim, em relação a Deus, essas coisas, né? E aí, desde jovem, eu sempre tive essa forma de contemplar Deus, é olhar para a sua criação, olhar para o universo, olhar para nós mesmos, a nossa vida, né? A nossa vida humana, a complexidade dela, enfim. E dessa forma, quando eu começo a contemplar e meditar, então eu sinto a presença mais forte de Deus na minha vida. Então eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência e vamos fazer então um exercício de imaginação agora. Vamos começar com a seguinte... O título dessa coisa é qual é o tamanho do seu Deus? Deus tem tamanho? Não, não tem, mas eu quis dizer qual é a sua percepção de Deus, como você sente Deus, né? Então, o título dessa palavra, dessa palestra é isso aí. Vamos lá. No dia 5 de setembro de 1977, então há 47 anos, foi lançada uma espaçonave chamada Voyager 1. Quanto tempo eu tenho que ficar falando aqui? Pessoal, porque vocês me convidaram, né? Bom, tem colchão de ar, tem cama, tem um monte de coisa aqui. Se vocês quiserem posar por aqui, fica à vontade, né? Então vai lá, vamos lá. Então nessa data, 5 de setembro, foi lançada uma nave chamada Voyager 1. Também, mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, a Voyager 2, mas eu vou falar da Voyager 1, tá? Então, com certeza, vocês não eram nascidos nessa época. Provavelmente, os pais de vocês eram adolescentes nessa época. Se não fossem crianças menores ainda. Faz muito tempo, 47 anos. E essa nave, então, ela foi lançada para explorar esses 2 planetas, Júpiter e Saturno. Então, ela foi lançada... Passou por Júpiter, fez lá, tirou fotografias, enfim, fez algumas análises. E depois seguiu para Saturno,
também fez lá o que ela tinha que fazer, e depois ela foi direcionada para penetrar no espaço interestelar. Então, hoje, ela está muito longe do sistema solar. Um fato, né? Essa nave está viajando... Obrigado. Essa nave está viajando, desde aquela época, a 61 mil quilômetros por hora. Tá? E ela não tem mais propulsão própria. Mas ela continua viajando a 61 mil quilômetros por hora. Então, pergunta de segundo ou terceiro colegial, não sei. Por que essa nave está viajando até hoje nessa velocidade, depois de 47 anos, mesmo sem propulsão própria, ela não perde velocidade. Também não ganha, mas também não perde. Por quê? Não é força gravitacional. Inércia? Quem respondeu primeiro? Vai ganhar um prêmio. Exatamente, a primeira lei de Newton, né? Se um corpo está em movimento no espaço livre, ele vai permanecer indefinidamente em movimento, a não ser que alguma outra força externa o interrompa. Ou se ele estiver parado, ele vai ficar parado eternamente. Então, vai ali, Mariana. Tem um chocolate ali atrás do notebook, pode pegar para você, tá? É o seu prêmio. Tem sim? Achei que era brincadeira. Não. Você ganhou o prêmio. Ok. Quero mostrar aqui para vocês a última fotografia que essa nave tirou. Então, ela foi perdendo as suas funções, porque, lógico, foi acabando a bateria e tal. Então, esta é a última fotografia que essa nave tirou. Na hora que ela ia parar mesmo de tirar fotos, então eles viraram a câmera dessa nave para a Terra. E vocês estão vendo aqui um círculozinho aqui, ó. Esse círculozinho não é a Terra está no centro dele. É um grãozinho, né? E perceba que a foto está ampliada, tanto é verdade que os defeitos da lente apareceram nessa ampliação, né? Tão longe que ela está da Terra. Bom, vamos lá então. Os engenheiros da NASA ainda recebem sinais eletromagnéticos dessa nave. Mesmo depois de 47 anos viajando, eles ainda recebem sinais eletromagnéticos dessa nave. E vamos fazer algumas contas então. Ela foi lançada há 17.212 dias. Eu fiz as contas no dia que eu preparei esse slide, 17.212 dias de lançamento. E lógico, eu já falei, viajando a 61 mil quilômetros por hora. Então, fazendo as continhas, ela já percorreu mais de 25 bilhões de quilômetros em 47 anos. Não vou dizer que essa seja a distância dela da Terra, porque ela não está exatamente uma linha reta, mas é algo parecido com isso. 25 bilhões de quilômetros da Terra. Muito bem, eu disse para vocês que os engenheiros da NASA ainda recebem os sinais eletromagnéticos dessa nave. Aí vem a segunda pergunta, só que agora não tem mais prêmio, né? Como a Mariana ganhou de primeira, com que velocidade esses sinais chegam até aqui a Terra? A velocidade da nave é 61 mil quilômetros por hora. Com que velocidade os sinais que ela envia estão chegando aqui na Terra? Dole uma, dole duas. Olha, essa pergunta é mais fácil do que a primeira, hein? Eu estava imaginando, alguém não vai responder primeiro, então eu vou transferir o prêmio para a segunda, mas ela é mais fácil. A velocidade é a velocidade, assim chamada velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? Tá aí, é por aí. 300. Sejam bem-vindos. Hã? Não. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Na verdade, essa é a velocidade de qualquer onda eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética, portanto, essa é a velocidade dela. Então, fazendo as contas, está viajando a essa velocidade, então, os sinais que a sonda, né, que a nave envia para a Terra, leva um dia para chegar aqui na Terra.
Então ela está viajando há 47 anos, 17.212 dias, viajando, né, fisicamente. Mas os sinais que ela emite chegam aqui em um dia. Tá claro para vocês? Guarde essa informação. Agora vamos mudar um pouco o foco. Eu estou construindo uma história para vocês. Vão guardando aí as informações chaves, né? Agora vamos falar da estrela mais próxima da Terra, cujo nome é Próxima de Centauro. Eu acho que é essa aqui, ó. A constelação de Centauro, se você fica nessa região aqui, né? Se você olhar, você vai ver o Cruzeiro do Sul e logo embaixo 2 estrelas. Então, Alfa de Centauro é a estrela mais forte, é a que brilha mais, na verdade, que eu quero dizer. E a mais próxima de nós chama Próxima de Centauro. Ela está a 4,3 anos-luz de distância. Ou seja, a sua luz leva 1.569 dias e meio para chegar até nós. Então a velocidade da nave está viajando a 61 mil quilômetros por hora há 47 anos, leva um dia para chegar até nós. A luz dessa estrela leva 4,3 anos, ou seja, mais de 1.500 dias para chegar até nós. Então, a distância da estrela mais próxima de nós é 1.500 vezes maior que a distância que a Voyager 1 já percorreu em 47 anos, viajando nessa velocidade. É uma coisa assim, a gente está perdendo a noção, a dimensão das coisas, né? Você não consegue imaginar isso mais. Então, vou fazer aqui um paralelo. Vamos supor que eu quero ir daqui até Palmas, no Tocantins, que fica mais ou menos... É só terra, né? Olha só, ó, tem uma palmense aqui, que fica um pouco mais para cima. Eu já fui para aqueles lados de lá, já fui até Imperatriz, de carro, né, assim, de carro. Vamos supor então que eu quero ir daqui até Palmas, 1.500 quilômetros, mais ou menos. Depois de 47 anos que eu saí da minha casa, eu não cheguei na portaria do Vale Florido, que é o próximo condomínio aqui, fica cerca de 1 quilômetro de nós. Entenderam? Para ter uma ideia de ordem de grandeza. Bom, então nós falamos que a estrela mais próxima da Terra é esta aqui, essa é a nossa vizinha. E mesmo assim nós já perdemos a noção da coisa. Então agora, mais uma informação então que eu ia esquecer, né? Para que a Voyager alcance a distância equivalente dessa estrela mais próxima a nós, nessa velocidade que ela está, ela vai levar 74 mil anos. 74, isso vai acontecer. Ela não vai parar, ela não vai diminuir, né, por causa da lei da inércia. Então, 74 mil anos, isso é pelo menos 10 vezes maior do que o tempo do maior registro de civilização moderna. Os sumérios, né, aquele pessoal da Mesopotâmia, de onde saiu Abraão. Você tem ali registros, né, datados da ordem de 7 mil anos. Para que essa nave chegue na distância equivalente dessa estrela próxima de Centauro, vai levar 74 mil anos. Nós estamos falando da nossa vizinhança, agora vamos mudar de novo o foco. Qual é a estrela mais distante já observada pelo homem? A estrela mais distante já detectada pelo homem, ela chama Earendel. Ela está a 12,9 bilhões de anos-luz de nós. Ela foi descoberta, né, recentemente, aquele telescópio James Webb, que foi lançado e está em órbita aí da Terra a 1,5 milhão de quilômetros de distância de nós, que fica observando o espaço. Então, ele descobriu essa estrela que está a 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Não dá mais para imaginar, né? Se 4,3 anos-luz é uma coisa inimaginável, imagina 12,9 bilhões de anos da Terra. Agora, mas mesmo assim vamos fazer aqui algumas conjecturas. A Terra, ela tem 4,54 bilhões de anos. Ela foi criada há 4,54 bilhões de anos. Essa é a idade da Terra, que os geólogos determinaram. A luz dessa estrela está a 12,9 bilhões de anos-luz.
Então, a luz que nós observamos hoje, que o telescópio observa hoje dessa estrela, ela saiu da estrela mais 8 anos antes do Sol ser formado. 8 bilhões de anos, desculpe, 8 bilhões de anos antes do Sol ser formado. Entenderam? A luz saiu de lá, veio viajando, né? Quando ela percorreu 2/3 do caminho, surgiu a Terra. A Terra e o Sol são mais ou menos iguais de idade. Isso, irmãos, para você ter uma ideia do espaço, da grandeza do universo. Mas só estamos falando de tempo e distância. Agora vamos falar, então, da nossa galáxia, né? Então, o nosso Sol e, portanto, a Terra fazem parte dessa galáxia, chamada Via Láctea. Esse pontinho aqui, mais ou menos, é a região onde está o Sistema Solar. Existem 200 bilhões de estrelas nessa Via Láctea. 200 bilhões de estrelas. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Olha, desse ponto aqui até lá, a luz leva 100 mil anos para atravessar. Vamos supor que o Zé Roberto está aqui, ó, nesse ponto, com o celular da Galaxtel, lá, né, a operadora do universo, e quer falar com a Mariana. E a Mariana na outra ponta lá. Quando ele falar, oi, meu amor, ela vai levar 100 mil anos para receber. Você vai ficar esperando 100 mil anos? Ela vai, oh, palmas! Aí, para responder, ele vai levar outros 100 mil anos para ouvir a resposta dela. Bom, só que a Via Láctea, queridos, ela é apenas uma entre centenas de trilhões de galáxias. É uma galáxia que tem mais de 200 bilhões de estrelas, mas ela é apenas uma em centenas de trilhões de galáxias. Então, cada luz que vocês estão enxergando aqui, ou cada ponto luminoso, não é uma estrela, é uma galáxia, ou um conjunto de galáxias. Estão conseguindo mentalizar tudo isso aí? Amém. Então agora vamos falar do nosso mundinho aqui, ó, do planeta Terra. Até qualquer informação em contrário, só nós aqui nossas imediações conhecemos a vida, né? Vida humana, vida animal, vida vegetal, enfim, diversidade de vida. Há milhões de espécies sobre a Terra, embaixo da água, voando pelo ar, milhões de espécies. Os outros planetas do nosso sistema, estéreis. Não sabemos se outras estrelas têm planetas com vida, sabemos que tem planeta, mas não sabemos se há vida, não é? Mas nós temos, com processos biológicos altamente complexos, né? Vamos só pegar aqui o exemplo do ser humano. Então, a molécula do DNA. A molécula do DNA, então, quando um casal, né, gera um filho, os dois contribuem, cada um com o seu DNA, e ali estão as informações, todas, como essa pessoa vai viver, vai ser até o fim da sua vida. Você vai ter olhos azuis, você vai ter algum tipo de propensão para algum tipo de doença, enfim, tudo já está programadinho ali na molécula do DNA. O que mais? Nós temos 37 trilhões de células no nosso corpo humano. 37 trilhões de células, cada um exercendo uma função muito específica. Estou dando um pouco de pressa porque é muita informação. Se a gente fosse ficar falando de cada um agora desses detalhes, aí nós íamos ficar mesmo até meia-noite falando, né? O que mais? O nosso cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios formando trilhões de sinapses. O que é uma sinapse? Você que vai fazer medicina já sabe, né? Hã? É a ligação entre os neurônios. Então, os neurônios conversam entre si através de ligações chamadas sinapses. Certo? Tá certo? É isso aí. Trilhões de sinapses. E vão se formando à medida que você vai crescendo, se exercitando, né? Então você começa a estudar música, forma sinapses. Vai estudar direito, forma sinapses diferentes. As minhas, eu não tenho sinapses que o João Luiz especificamente tem, porque ele estudou um assunto e ali as informações foram sendo armazenadas e tal.
E ele consegue recuperar mais rapidamente do que qualquer pessoa. Por isso que o idoso precisa exercitar-se mentalmente. Precisa ler, precisa assistir filmes, precisa viajar, ver coisa diferente, conversar com pessoas, né? Quanto mais fechado em si mesmo o idoso vai ficando, vai morrendo seus neurônios, desfazendo as sinapses, até chegar uma hora que ele acaba tendo uma demência, um Alzheimer, uma coisa assim, né? Bom, depois dessa história toda, aí vem a pergunta. Tudo isso que mostramos, de onde veio? É aqui que nós fazemos a diferenciação das coisas. É aqui que nós vamos agora realmente assumir uma posição, um pensamento. De onde veio tudo isso? Esse universo extraordinário que a gente tentou aqui, né, descrever, imaginar a sua amplitude, por mais que a gente fale, não vamos conseguir. A vida humana, a vida em geral, mas em especial a vida humana, com todas essas complexidades, de onde veio tudo isso aí? Essa é a pergunta. É obra do acaso? A ciência, ela tenta provar que é obra do acaso, que isso veio por acaso. Então tem lá teorias diversas, né, dizendo que no tempo zero, então toda a matéria e energia estava concentrada em um ponto, aí houve uma explosão, então isso começou a espalhar-se, veio o caos, e depois as moléculas foram se reunindo, se juntando, formando as estrelas, os planetas, a vida, enfim. Gente, organização desse nível vindo do caos é possível, dá para imaginar, mas é o que a ciência diz, é o que o cientista diz. Então, e ele formula teorias, formula um monte de leis e tal, até que chega uma hora, alguém faz um experimento ou faz uma descoberta que derruba aquilo lá, cai por terra, porque a ciência é assim, João Abel. O cientista elaborou uma ciência, elaborou uma teoria. E essa teoria, ela vai sendo propagada até que em algum momento alguém consegue achar um furo nela e ela cai por terra. Então, mais recentemente, o James Webb começou a descobrir coisas que estavam completamente fora da teoria dos astrônomos. Aí um deles, um dos mais famosos, é alguma coisa Sato. Ele falou assim: nós estávamos errados. Nós estávamos errados. É muito difícil para alguém desse nível, né, admitir erro, um cientista admitir um erro. Eles vão tentar se justificar, achar. Ele falou: nós estávamos errados. Porque eles viram galáxias em lugares onde não podia ter galáxia. Não sei se você sabe, mas o James Webb ele olha para o passado, né? Então ele olha lá há bilhões de anos atrás. Então, na teoria científica, há bilhões de anos atrás, tal lugar tinha que ser de um jeito, mas era diferente. Tinham galáxias enormes lá já. Né? Só para colocar um pouco de... bom, se não é obra de acaso, só pode ser obra de Deus. É isso que nós escolhemos crer. Nós cremos que tudo o que nós enxergamos e não conseguimos explicar, enfim, tudo isso é obra de Deus. Não é fácil você defender isso aí muitas vezes, né? Vocês que estão aqui numa transição, talvez ainda vão cursar um curso superior, alguns já cursaram, mas, por exemplo, o Felipe vai fazer medicina, o Lucas, namorado da Lívia, faz engenharia elétrica. O pessoal da engenharia, o pessoal das ciências artes são os piores, né, para explicaçar a sua fé, né? São os piores. Eles falam assim, eles não falam com pilhéria e tal, mas ficam querendo te derrubar em alguma coisa, né? Então nós temos isso aconteceu comigo desde criança, e lógico, quando eu passei pela faculdade, né? Então eu tinha colegas que liam a Bíblia para querer refutar minha fé, e a gente tinha aqueles embates, né, homéricos, né? Porque eu ganhei a minha fé quando era muito pequeno e a mantive. Apesar de todo esse tipo de situação, de ambiente hostil à fé, o Senhor me preservou. E vocês também, né?
precisam ser preservados. Bom, vamos a duas coisas que nós não abrimos mão. Nós cremos que o universo e tudo o que nele há foi criado por Deus. Ponto pacífico. Todo o universo foi criado por Deus, com tudo que nele há. Em especial, cremos que tudo o que há na Terra, em especial a vida humana, foi criada por Deus com um propósito. Então Deus criou o universo, Deus criou a vida animal, vegetal, enfim, mas o homem, ele criou com um propósito específico. Qual é esse propósito? Com que propósito o homem foi criado por Deus? Para expressá-lo, para exercer domínio sobre a terra. O propósito de Deus, ao nos criar, é que nós o expressemos e exerçamos o seu domínio sobre tudo que há na terra. É para isso que nós existimos. Nós respeitamos, a natureza, nós não somos destruidores da natureza, não somos destruidores de vida animal, nós somos pessoas bem enquadradas no mundo que vivemos, mas nós sabemos que o nosso propósito é exercer o domínio de Deus aqui nessa terra. Amém? Versículos. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Meu salmo predileto desde adolescente. Eu cheguei a decorar esse salmo, talvez hoje eu não consiga falar de cor mais, Mas aquela questão do idoso que vai perdendo as sinapses, Mas eu sabia ele de cor, e falava, recitava ele, mas o começo é esse. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, e vai por aí, Esse é o Salmo 19:1. E outro salmo. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. É outro Salmo, 139, 14a, porque tem mais um pedaço do versículo. Veja bem, o salmista, quando compôs esses salmos, ele tinha uma visão limitada das coisas. Ele enxergava as estrelas que ele conseguia enxergar, os planetas, Quantas estrelas nós conseguimos enxergar a olho nu? Poucas. Poucas quanto, Lucas? Então, quando era do seu tamanho, falava-se em 7.000. Mas a poluição da atmosfera naquela época não era a mesma de hoje. Então deve ter diminuído. Talvez aí 4, 5 mil estrelas é o que nós conseguimos enxergar a olho nu. Sabemos que há centenas de trilhões de galáxias, como centenas de bilhões de estrelas. O salmista, quando falou sobre isso, ele englobou tudo isso, porque ele falou de acordo com a revelação de Deus. Falou da criação e também falou da criação do homem. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. É Isaías que escreveu. Aí lá, indo para o Novo Testamento, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então, quer entender Deus, quer entender a criação de Deus, olhe para o céu, olhe para você mesmo, olhe para a natureza, Porque é pelos atributos invisíveis e pelo seu eterno poder que essas coisas têm sido claramente compreendidas por meio, ele tem sido claramente compreendido por meio das coisas criadas. Então agora eu quero colocar aí, para a reflexão de vocês, duas questões. Se Deus criou algo tão imenso, será que Ele é capaz de cuidar de cada detalhe da sua vida? Então veja bem, nós falamos sobre Deus, sobre a criação de Deus, sobre o poder de Deus. Mas você faz parte dessa criação. Muito mais do que isso, você é um filho de Deus. Então será que Deus, esse Deus que criou tudo, o universo, criou você, criou a vida humana,
Agora falando especificamente de você, né? Mariana, Zé Roberto, tal, João, Diego, Danilo. Será que ele não pode cuidar de cada detalhe da vida de vocês, da minha vida? Cada detalhe. Se eu vou passar no vestibular, se eu vou me casar, se eu vou conseguir aquele emprego. Cada detalhe. Será que ele não é capaz de cuidar? Faz sentido para vocês que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, porque você é criatura, você que foi criado por Ele, é filho dEle? Outro ponto. Se Deus colocou tanto cuidado na criação de sua vida, isso não mostra que você tem um propósito específico e é amado por Ele? Estou falando agora, não é na forma genérica, falando para cada um de vocês, para cada um de nós. Será que para mim Ele não tem um propósito específico? Para cada um de vocês também? E ama especificamente a cada um de nós? Então reflitam sobre isso, né? Essas duas questões. Será que Ele não é capaz de cuidar de cada detalhezinho da sua vida? Por menor que seja? Então, respondendo essas perguntas, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, cada detalhe, cada preocupação que eu tenho, o que vai acontecer amanhã comigo, com meus pais? O que vai acontecer amanhã? O emprego que eu estou pleiteando, ou o emprego que eu tenho, estou quase perdendo. Eu lanço sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E também Jeremias fala, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Então, para cada um de nós, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um pensamento específico, e é pensamento de paz, né? Deus deseja o bem para todos os seus filhos, a paz, não deseja o nosso mal. E agora, vamos falar, né, de uma forma como experimentar Deus de uma maneira prática. Então, Deus não é um conceito distante, Ele quer fazer parte da sua vida. Então, o resumo de tudo isso que nós apresentamos até agora é: Deus não é um Deus distante, um Deus lá que criou o universo e sei lá onde é que Ele está, o que Ele está fazendo, mas Ele quer fazer parte da sua vida, da nossa vida. Ele quer ser parte da nossa vida. Bom, maneiras práticas que eu falei, né? Vou falar de algumas delas. Adoração. Que conceito vocês têm sobre adoração? O que é adoração? Eu vou tirar o que está escrito aqui para não influenciar ninguém, mas o que vocês pensam sobre adoração? Já pensaram uma definição para adoração? A adoração é aquele período lá na reunião que você canta, adorou a Deus, agora parou de adorar a Deus, vamos fazer outra coisa. Isso é adoração para vocês? Sim ou não? Se for, não tem problema admitir, né? Poxa, eu estava pensando que era isso mesmo. Mas a adoração vai muito além disso. Faz parte da nossa adoração a Deus, cantar, louvá-lo, enfim, mas a adoração é uma expressão que significa render-se, sujeitar-se a alguém. Então, numa guerra, aquelas guerras antigamente, que eram feitas com espada e tal, o vencido, ele chegava diante do vencedor e se prostrava. Aí o vencedor podia fazer o que quiser com ele, podia inclusive executá-lo, ou não. Em relação a Deus, significa que nós não temos a menor ideia do que seja Deus. Não importa, você se reúne numa igreja evangélica ou numa igreja cristã há 50 anos, você pensa que sabe alguma coisa sobre Deus? Não sabe nada. Não sabe nada. Porque Deus é muito mais do que aquilo que nós imaginamos e falamos. Nós somos muito assim, presos a conceitos, né?
a conceitos, mas Deus, ele extrapola tudo isso. Então, quando a gente chega diante desse Deus, ele fala assim, eu não sei nem o que eu vou falar para você, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu vou me prostrar aqui, e você faz de mim o que você quiser. Uma entrega incondicional a Deus. Incondicional a Deus. Bom, então a adoração não consiste de atos programados. Você não programa a adoração. Certa vez eu li, acho que no Instagram, no Facebook, um grupo aí musical, né? Primeiro workshop de adoração. Eles iam ensinar as pessoas como adorar a Deus. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Então a adoração não consiste em atos programados e ensaiados, mas um sentimento de total impotência e entrega a Deus. Abraão, né, uma das passagens, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus falou com ele, em Gênesis 17:3. Então várias passagens da Bíblia mostram Abraão adorando a Deus, se prostrando diante de Deus e Deus falando com ele. Outra maneira então, agora, a oração. A oração, todos nós aqui sabemos orar, não é? Você sabe orar? Todos nós sabemos orar de alguma forma. Mas a nossa oração, ela é composta de frases padronizadas. Não estou criticando ninguém, viu? Eu não estou criticando ninguém. Eu também sou desse jeito. Ela é composta de frases padronizadas. Então você vai falando essas frases, né? Alternadamente ou não, enfim. Não fala todas do seu repertório, mas a nossa oração, ela é algo mais ou menos previsível. Mas a oração, né, é uma conversa com Deus. Ela não precisa ser formal. Então a sua oração numa reunião, às vezes ela pode ser assim mais elaborada e tal. Mas a sua oração, você e Deus, meu amigo, aí você fala o que você quiser, você não fala nada, fica calado um tempo, você fala de novo, conta uma história, pede ajuda, louva, agradece, enfim, faz de tudo na oração individual. De tudo. Clame a mim e eu responderei. Jeremias 33:3. O Senhor responde a nossa oração, Ele responde a nossa oração. Às vezes a resposta vem de imediato. Às vezes ele demora um tempo. Às vezes ele fala sim. Às vezes ele fala não, mas respondeu. Às vezes ele fala espere um pouco, mas ele responde. Deus não deixa nada sem resposta, né? Sabe o reclame aqui? Quando alguém vai reclamar de algum produto lá e tal, então eles têm que responder. Aí tem lá, taxa de resposta, 90%, 80% e tal. O Senhor é 100%. 100% de resposta, tá bem? Palavra de Deus, a Bíblia. A leitura da Bíblia é algo que tem que ser uma disciplina para nós, né? O Felipe falou ontem sobre disciplina. Ela contou a história de Elias, os altos e baixos, enfim, o que aconteceu com Elias. Então, nós precisamos ser disciplinados em algumas coisas. E uma delas é na leitura da Bíblia. Nós não podemos ser aquele leitor da Bíblia que só lê o versículo e eles projetam no telão na reunião. Então, o irmão projetou o versículo da mensagem e você leu. Então, você leu um versículo da Bíblia, leu 2, 3, sei lá. Mas a nossa leitura individual, ela precisa ser algo também disciplinado, todo dia, né? É claro que tem gente que tem tempo para ler 10 capítulos num dia, tem gente que tem tempo para ler só um, então leia só um. Mas não deixe de ler. E essa leitura é para você receber o infundir da vida de Deus. Ele vai falar com você através da leitura. Mas você vai sair forçando situações. Então deixe Ele se revelar a você através dessa leitura. Aqui, uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês. Comunidade e serviço. O que vocês entendem por comunidade? A igreja? Alguém falou? Quem falou?
o André, né? A igreja é uma comunidade, com certeza. Mas a igreja, na verdade, ela é uma comunidade formada por comunidades, não é? Essa reunião de vocês aqui, ó, vocês formam uma comunidade. A comunidade dos jovens. As irmãs têm lá as reuniões periódicas dela, elas são outra comunidade. Eles têm reunião de oração, tem aquela reunião, acho que é de cada mês ou 3 meses no local lá, que elas enfeitam tudo, tal, fica bonito, né? É uma comunidade. Os homens também nós estamos agora promovendo reuniões só dos homens. É uma comunidade. Comunidade é isso, é esse sentimento de pertencimento a alguém, a algo. Pertencimento a alguma coisa. Isso é comunidade. Quando você se sente acolhido e você se sente parte daquilo. Então, quando eu tenho assim, bastante convicção, né, bastante amor à minha comunidade, eu não vou querer perder as suas atividades, estar com os meus irmãos, ter comunhão com eles, se relacionar com eles. E assim, não é só reunião como essa, não. Coisas, vamos no cinema junto, vamos assistir tal filme juntos, vamos. Vamos fazer um churrasco na casa do fulano, vamos. Vamos fazer uma viagem aqui por perto, como visitar. Vocês podem tomar essas iniciativas. Todos vocês, eu acredito, né? Se for calcular aqui uma idade média, vocês estão já acima aí dos 20, 20 e poucos anos, né? Os mais novos talvez estejam aí antes dos 20 e os demais um pouco depois. Vocês acham que vocês precisam de monitores? O Jerry está aqui porque eu falou, você é meu convidado, tá? Então, vocês podiam estar aqui apenas vocês, mas eu que falei para ele ficar. Mas vocês acham que vocês precisam de monitores fazendo as coisas por vocês? Só para os mais novos, né? O pessoal da sua idade, sim, né? O pessoal da sua idade, né? Quando você tem mesmo, Lucas? 12, 13? 13. Não, você precisa de monitor. Eu estou falando para eles aqui, ó. Desculpe, assim, expor os nomes, mas o João aqui, ó, é autor de livro. Faz workshop, faz o quê? Congresso. Você acha que o João Luiz precisa de um monitor? Ou de uma monitora? Diego, Mateus, enfim, todo mundo aqui precisa de monitor para decidir o que vocês vão fazer, como vai se reunir? Não precisa. Vou contar a história minha para vocês. Como eu falei para vocês, eu desde criancinha estou envolvido no meio evangélico. Então eu participava da União Juvenil, depois da Mocidade, né? E nós então tínhamos lá eu participei de várias igrejas, então eu mudei muito, né? De uma cidade para outra. Então tinha igrejas com dezenas de jovens, com centenas de jovens, e a gente tinha a diretoria, né, dos jovens, e nós tínhamos um conselheiro ou uma conselheira que nós escolhíamos. Nós escolhíamos. Então, quando eu tinha uma eleição de diretoria, aí, ó, que tal nós convidarmos fulano de tal para ser conselheiro ou conselheira? Aí, se todo mundo topava tal, né, ou então lançar outro nome, aí fazia uma escolha, e aquela pessoa, de vez em quando, participava de alguma reunião nossa e aconselhava, assim, quando a gente precisava tomar uma decisão, ou estava em dúvida, ou passando por alguma situação, aí se aconselhava com essa pessoa, mas fora isso, o resto era... Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Então, é importante que vocês se envolvam cada vez mais nessa comunidade de vocês e tomem as rédeas de vocês nas próprias mãos. Não precisa ficar esperando que ninguém faça inscrição em conferência, que ninguém, enfim, por vocês. Eu achei muito bacana, né, porque o Mateus me convidou, né, Mateus? E a Larissa colocou lá, ela que fez o aviso e colocou. Então foi... Hã? Raíssa, desculpe. Larissa. A Raíssa colocou o aviso, né? Enfim,
Isso é muito importante, né? Vocês fazem essas coisas por vocês mesmos, né? É o viver em comunidade, né? Então, Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Viver social. Isso é muito importante, né? O que é o viver social? Então, o nosso viver deve ser de uma forma que as pessoas percebam em nós a ação do trabalhar de Deus. Você não precisa sair falando, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, não precisa. Pode até criar uma certa antipatia. Hoje em dia, falar que é crente deprecia a pessoa. Infelizmente, falar que é evangélico deprecia a pessoa. Por causa de muitas coisas que acontecem por aí. Mas antigamente, as pessoas achavam que se ela se identificasse como crente, estava, né? Então, eu sou crente, eu sou crente. Não precisa. Mas você vai viver de uma forma que as pessoas olhem para você e falem, eu vejo algo diferente na sua vida. O que você tem? Eu ainda não consegui sacar, mas você é diferente. E aí você pode compartilhar com ela, pode testemunhar, pode pregar o evangelho. Esse é o nosso viver social. Nós vivemos desta forma, né? Felipe ontem também falou, o que ele falou? Vamos ver se vocês lembram. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, quando nós oramos, Deus fala. Quando nós oramos, eu falo com Deus. Na comunhão com os irmãos. Quando nós conversamos de irmãos, nós temos comunhão. E a última, quando eu falo com a pessoa, eu dou testemunho. Então a nossa vida, ela precisa estar envolvida em cada atividade nossa. Nós não podemos esquecer que nós portamos, nós carregamos em nós, dentro de nós, o Deus que criou o universo com bilhões e centenas de trilhões de galáxias, né, com bilhões de planetas, com uma vida humana ainda incompreendida, cheia de coisas extraordinárias, mas Ele está dentro de mim. Eu carrego Ele aqui dentro e eu expresso esse Deus. Amém? Bom, antes da conclusão, eu quero passar para vocês agora uma dinâmica, né? Nós não precisamos de papel e caneta. Cada um de vocês trouxe o seu celular. Todo mundo tem o seu WhatsApp. Tem o WhatsApp. Então pega o seu celular, vai lá no WhatsApp e manda uma mensagem para você mesma, você mesmo. Pega o seu celular e manda uma mensagem para você mesmo. 3 questões, já fazendo a aplicação daquilo que nós falamos, né, lá atrás, né? Que, será que esse Deus que criou esse universo não pode cuidar de cada detalhe da sua vida? Será que Ele não pode, né? Então, agora você vai pegar o seu telefone celular e vai escrever 3 coisas que você está precisando de uma ajuda, de uma orientação de Deus, que Ele possa... 3 coisas. Trabalho, escola, namoro, família. Às vezes a sua família está passando por dificuldades. Enfim, escreva 3 coisas. E mantenha essa mensagem que você vai mandar para você mesmo e durante essa semana, de vez em quando, pega ela, dá uma olhadinha, né? E ore ao Senhor, tenha comunhão com Ele a respeito desse assunto. 3 assuntos. Não precisa me contar o que foi, nem falar um para o outro, mas é uma coisa sua com Deus. 3 assuntos do que você está precisando que Deus te oriente, que te ajude. 3 assuntos. Pode ser seu mesmo, da sua mãe, do seu pai. Escreva 3 coisas que você... Senhor, eu preciso da tua ajuda nisso aqui. Aí você escreve, manda essa mensagem para você mesmo e de vez em quando você dá uma olhadinha e ora, tal, tem comunhão com Deus. Amém? Não esqueça de fazer isso. Então agora a conclusão de tudo isso que nós falamos, né? A percepção que você tem de Deus determina o curso da sua vida. Você vai viver de acordo com a percepção que você tem de Deus. Você não vai ser um nécio que fala não a Deus, como está lá na Bíblia, né? Vai ser uma pessoa que vai falar, quando eu olho as suas obras, né? O universo e tal, quando eu vejo a minha vida, você vai ter, enfim, a percepção que você tiver de Deus vai cuidar, vai direcionar, vai cuidar do curso da sua vida. Amém? Bom, era isso então que a gente tinha, né, preparado aí para falar com vocês. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui em casa. Voltem sempre. Nossa casa está aberta para vocês. E agora, fiquem à vontade, né? Podem conversar alto, pode dar risada, pode fazer barulho, porque nós gostamos da nossa casa.
alegre. Isso traz a nós muita alegria, muita satisfação. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.